Ai, ai, pessoal que está conectado, vou agradecer a presença de todos. A gente está aguardando dar 10 horas aí para ver se mais colegas vão conseguir participar conosco ao vivo. Senão a gente começa esse bate-papo aqui para quem estiver presente conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, Carol Carvalho. E, e aí vai estar sempre aberto aí a perguntas. Fiquem super à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Os temas principais da roda de hoje são liderança feminina e etarismo acima de 40 anos. E aí, fiquem à vontade para interagir conosco aqui. Estamos lendo tudo que vocês estão escrevendo e vamos endereçar as perguntas que surgirem aqui no decorrer da roda para a Carol também, tá? 10 horas, então vou começar dando bom dia para todos que estão aqui conectados conosco hoje. Vou me apresentar, então, eu sou Daniele Sampaio, mais conhecida como Dani Sampaio. Estou aqui com um projeto da mentoria Bye Bye Zona de Conforto, que é uma mentoria para ajudar você a crescer profissionalmente sem que você tenha que abrir mão da sua própria essência, tá? É uma mentoria focada principalmente em ajudar mulheres e grupos minorizados a crescerem profissionalmente. A convidada de hoje da nossa roda de conversa é a Carol Carvalho, tá? A Carol e eu trabalhamos juntas há muitos anos, durante muito tempo, inclusive, e somos amigas pessoais hoje. Carol, inclusive, estava lá no meu casamento, né? Como ela disse, o filho dela foi meu pajezinho lá no casamento. Então, a gente tem uma relação aí até hoje, graças a Deus, de muito respeito e amizade, né? Respeito e amizade no ambiente profissional e pessoal, principalmente, tá? Então, eu quero dar aí as boas-vindas à Carol e, primeiramente, agradecer a ela por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, apesar de estar aí, ó, no meio de um treinamento, dentro de uma jornada de trabalho dela, ela aceitou aí o nosso convite e veio aqui participar conosco para falar principalmente sobre liderança feminina e etarismo acima de 40 anos, tá? Então, quero agradecer a vocês que estão conectados aqui ao vivo conosco também e deixar vocês super à vontade para perguntarem o que vocês quiserem. Estou tentando ler tudo que vocês escrevem, acenar, dar oi, dar boas-vindas também. Fiquem à vontade, essa roda é nossa, tá? Então, Carol, obrigada de novo. E aí, vamos começar do início. Conta aí pra gente quem é Carol Carvalho. Então, pessoal, primeiramente, Dani, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico lisonjeada. Acho que é normal, toda vez que eu faço uma coisa assim diferente, ficar com um pouquinho de mariposas na barriga. Já estou gostando desde do convite. Bom, pessoal, eu estou na empresa que eu estou, né, na BAT, né, antiga Souza Cruz, completo agora em janeiro 19 anos, mas comecei minha trajetória em indústrias farmacêuticas antes de ingressar na empresa. Sou química formada, tenho mestrado também na área de química, e, enfim, então, comecei uma carreira um pouco mais especialista num primeiro momento e depois parti para uma carreira mais generalista, né? Pensando como ser uma gerente de negócios, né? Eu gosto muito de conversar isso com as pessoas que trabalham comigo, né? Óbvio, aprender o funcional, se aprofundar, é muito importante, né? Até para você poder contribuir com uma tomada de decisão, etc. e tal. Mas um gestor de negócio, ele extrai das pessoas corretas o melhor, né? E eu acho que isso é um papel fundamental que uma líder tem que ter, né? Identificar os pontos fortes, né? Seja técnicos ou mais de gestão da sua equipe, para poder estar ali traçando de entregar os resultados com o time que tem, né? E aí, obviamente, promovendo a diversidade, né? Eu não sou uma pessoa muito de bandeiras, mas eu acredito demais na diversidade de experiência, de pensamento, de vivência,
né? Como é bom você ter no time pessoas que viveram, que vivem, né? Ou tiveram experiências diferentes de tudo, de vida profissional, de ter morado fora, de não ter morado fora, de só ter morado no mesmo lugar. Então, como que você melhora, né, uma conversa, um ponto de vista? Então, eu sou muito... A bandeira que eu posso dizer que eu levanto é essa, é ouvir as pessoas, estimular as pessoas a trazerem seus pontos de vistas, né, sem julgamento, negócio de certo ou errado, culpado, não gosto disso. Bom, então eu estava falando, já falei 500 mil coisas, mas então eu comecei numa função mais técnica, que eu tenho um carinho enorme por onde eu comecei, e depois fui mais para uma função generalista, gestora de projetos, trabalhei na área de produção, também foi um lugar que eu me encontrei muito, né? Trabalhar em áreas produtivas, né, com muitas pessoas, times muito grandes, me desenvolveu bastante no quesito gestão de pessoas, diversidade. Depois, né, atualmente, estou numa função de qualidade, né, mas, obviamente, sempre buscando tomadas de decisão, né, olhares para o negócio, para o business, né, como é que eu posso, dentro do meu conhecimento, da minha vivência, das minhas experiências, contribuir para o negócio de maneira sustentável, trazendo resultados bacanas, desenvolvendo a minha equipe, que é uma coisa que eu tenho um foco muito grande. As pessoas deixam legados, não só funcionais, mas acho que principalmente legados de um time, de desenvolvimento de pessoas. É tão bonito você ver uma pessoa, né, que começa com você ali numa função de um estagiário, de um analista, você vê a trajetória da pessoa. Para mim, isso é um grande legado que líderes podem deixar para os seus times. Tá? Eu sou... Bom, a Dani falou que a gente hoje vai falar aqui um pouquinho sobre etarismo, né? 40 plus. Eu tenho 45, né? E sou muito contente com a minha experiência e com os meus anos de vida. Nunca me senti ultrapassada ou deixada para trás. Sempre tentei, né, contribuir com os meus pontos de vista. Continuo em constante aprendizado de novas coisas, mente aberta. O que eu posso mudar, o que eu devo mudar, o que eu tenho que parar de fazer. Estou sempre são conflitos bacanas que eu acho que a pessoa tem que se autopromover até para se conhecer melhor. Então, mas sim, e uma outra agenda também que para mim é muito importante foi o que a Dani comentou, né? Eu acho que a gente precisa não só falar, mas promover e praticar mais a inclusão. Eu faço isso porque eu gosto, eu dedico uma parte da minha agenda a conversar com mulheres que estão num processo de encarreiramento, de crescimento, para dividir minhas experiências, para dizer, estou aqui, conta comigo, vou te ajudar. Então, esses são os legados que eu acho que a gente, como líder, tem que pensar em deixar para um grupo. Tá? E sobre o etarismo, eu venho lendo bastante, né? Até porque eu estou nesse grupo, né, de pessoas acima de 40, e eu acho que eu estava lendo outro dia uma reportagem, Dani, super interessante, falando sobre propagandas. Né? As propagandas hoje elas focam muito numa faixa etária, né, mais jovem. E aí, nessa mesma reportagem, estava dizendo que a porcentagem de consumidoras, né, acima de 45 e 60 vem crescendo absurdamente. Porém, ainda as empresas não conseguem se conectar quando elas fazem a propaganda ou estão lançando algum produto com pessoas acima de 40 anos ou 45 que seja, né, 50, porque é uma coisa muito enraizada na nossa sociedade, né? A gente ver pessoas mais jovens consumindo.
e na verdade, hoje, o consumo ele está bem dividido em todas as faixas e vem crescendo bastante. Então, dentro das empresas, a gente também já vê um movimento, né, de que realmente durante um período a gente via que chegava-se ali perto de uma certa idade, existe, talvez existia mais no passado, uma preocupação do tipo, será que eu vou ser colocada de lado? Será que vão me aposentar? E a gente vem vendo que com o aumento que a pessoa vem tendo de tempo de vida, a pessoa tem muito a contribuir. Em contramão, várias empresas têm também contratado estagiários, pessoas aposentadas que, cara, eu vou estudar de novo, vou fazer uma segunda, terceira faculdade, e estão promovendo esse tipo de inclusão, no meu ponto de vista. Outras empresas vêm promovendo também, que aí é a diversidade, né? A gente trazer pessoas com mais experiência, né? E que está atrelado, sim, a anos de vida. Cara, como que você contribui, né? Como que você estimula que os mais jovens, né? Não tinha aquele ditado que os mais jovens escutam os mais velhos? E, né? Como é que a gente consegue promover isso? Então, eu acho que num passado era mais sentido essa situação. Pô, estou chegando perto dos 50, será que a empresa vai ainda me ver com... Por exemplo, eu sou uma pessoa aberta. Se a minha empresa hoje falar para mim, Carol, pensei em você, você tem habilidades que dá para você ir morar do outro lado do país, você topa? Pô, se for legal para mim, para aquele meu momento pessoal de vida e de carreira também, por que não? A minha idade não pode ser um impeditivo, né? Ela tem que ser, na verdade, positivo, porque eu vou estar levando experiências, eu vou estar, né, contribuindo de outra maneira. Então, eu não me sinto nem melhor, mas também não me sinto menor por ter uma idade mais experiente. E eu Carol, estou aberta, tá? Sim. é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tem pela primeira vez, depois de muitos anos, em torno de 4 gerações coexistindo no ambiente de trabalho. E essas gerações, elas têm propósitos diferentes, elas são movidas a fatores diferentes, né? Então, como você, enquanto líder e também liderada, obviamente, como é que você se vê dentro desse ambiente de que a liderança ela precisa navegar por estilos diferentes, porque cada geração com quem você está lidando tem motivações, propósitos diferentes. Como é que é esse desafio para você? Cara, eu não encaro como um desafio, é um aprendizado diário, porque você tem que ter respeito. A base de qualquer discussão, né? Enfim, é o respeito. Tem que ter um respeito mútuo ali, né? Do grupo, vamos dizer assim. Não vejo isso como um desafio, eu vejo como que eu pratico sem ser doloroso. Eu acho que é muito mais isso, né? Porque no momento que você cria barreiras, ou que você cria vieses, né? Do tipo, a Dani, pô, tem 25 anos, o que é que eu vou ter para trocar de ideia com ela? Cara, muita coisa. Eu não conheço a vida da Dani, não sei o que ela já passou na infância, na adolescência, para onde que ela foi. Então, é você se permitir, né? É você para ter empatia com a pessoa. Então, eu particularmente, eu tento promover muito isso. Eu acho que quanto mais você mescla grupo, mais coisas positivas você tem do que conflitos ou problemas. Eu acho que você promove, tá, liberdade para as pessoas se falarem o que pensam ou como estão se sentindo. Então, eu não vejo como um desafio, tá? Eu vejo como um aprendizado. É isso aí. Essa troca eu acho que é a grande riqueza, né? Quando a gente está fazendo uma liderança com escutativa,
com uma comunicação clara, com um ambiente de eu aprendo com você, você aprende comigo e todos nós aprendemos juntos e nos tornamos seres melhores, né? Indivíduos melhores. Acho que essa é a grande riqueza de fazer desenvolvimento de talentos, gestão de pessoas, né? Enxergar aquela pessoa na sua frente enquanto um ser único, né? Não importa qual é a geração a que pertence, se você está lendo aquela pessoa, você está fazendo o melhor para ela enquanto indivíduo, né? E uma coisa também, sabe, Dani, que eu vejo, sabe, que a gente, né, assim, que tem já um pouco mais de bagagem, né, que já teve grandes times ou times menores, não importa. Essa coisa, essa coisa da gente ver as pessoas crescerem, se desenvolverem, terem liberdade de falar as coisas, obviamente, dentro de um respeito mútuo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. É tão bonito de ver, e assim, não é assim, Carol não erra, pra caraca. E adoro errar porque eu aprendo com os meus erros. Adoro aprender. Poxa, eu não sabia disso. Que legal, aprendi uma coisa nova, né? Eu faço mentoria com algumas pessoas, algumas pessoas fazem mentoria comigo. E, cara, eles falam, poxa, muito obrigada. Eu aprendo mais do que eles não sabem, mas eu aprendo muito mais do que eles. E aí, outro dia, numa mentoria, ela falou, agora eu tenho metas, eu tenho que fazer tantas, eu tenho que aprender tantas coisas novas na semana. Falei, pô, que legal, eu vou fazer essa meta para mim também. Quanto que mais que eu posso aprender, né? Eu já faço, né, uma reflexão, cara, toda vez que eu saio do meu ambiente de trabalho, que eu estou indo embora para casa, e aí lá eu tenho que dar uma desligada para poder atender a família, mas eu fico me perguntando o que que eu podia ter feito melhor, podia ter feito talvez diferente para reduzir o conflito ou para gerar um conflito mais agradável, ou o que que talvez eu tivesse que parar de fazer. São coisas que eu sempre me pergunto, né? Ali na busca do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, né? E aí, sabe, Dani, eu cada vez mais eu estou buscando isso para mim, tá? A liderança, né, que a gente fala, pô, hoje em dia o que tem de livros, né, falando sobre liderança, como ser líder, como liderar um time diverso, numa situação de pandemia, etc. e tal, é, eu sou muito pragmática, tá? Para mim, o líder é o cara que é o walk the talk. É aquele cara, o que ele fala, ele pratica para ele dar o exemplo, tá? Eu acho que tem outras coisas, né? Que você é um conjunto, é o cara que é aberto, que você falou uma coisa legal, é o cara que escuta, né? A gente tem que escutar bastante para poder entender, né? Mas também eu acho que é uma pessoa que é difícil você praticar o que você prega, né? Mas para mim isso é um dos grandes legados que eu acho que a gente deixa para um grupo, sabe? É isso, minha amiga. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta ou se eu posso continuar Tenho. falando aqui. Tenho uma pergunta para você. Não sei se quem está conosco agora escutou, mas a Carol ela é mãe de um menino, o Alexander, de 8 aninhos, né? E você está ouvindo a Carol falando que já gerenciou equipes grandes, equipes menores, enfim, sempre liderando pessoas com muitos pratis para serem equilibrados. Então, eu queria escutar, Carol, como é que você lida com essas múltiplas jornadas, né, digamos assim, esses múltiplos pratinhos que a gente tem que equilibrar para escolher qual que vai quebrar, quando é que vai quebrar, como é que você faz, como é que você busca esse dito equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, ou seja, como é que você equilibra a vida da Carol? Bom, boa reflexão. Mas antes de comentar sobre isso, Dani, eu queria falar um pouco sobre a decisão de ser mãe, né? Que é uma decisão que você, muitas vezes você planeja, outras vezes você não planeja, né? Mas você normalmente tem aquela sementinha ali, quero ser mãe, né? Eu, por exemplo, me planejei, né? Até porque eu já estava numa idade que para uma gestação, né? Já não era assim, não era jovenzinha, mas fiz a minha gestação, acompanhei, foi muito bem planejado, tive o apoio do meu marido, Jason,
né, da minha família de uma maneira geral. E realmente você muda muita coisa do ponto de vista de como é que você enxerga certas situações, certos conflitos, depois que você vira mãe. Mas eu também gosto de comentar que tem muitas colegas que não querem ser mães e não tem problema nenhum, zero problema. Porque isso é uma decisão muito pessoal, que não compete a ninguém perguntar, né? Eu sempre achei desagradável. Você tá noiva, quando é que você vai ter filho? Aí você tem o primeiro filho, quando é que você vai ter o segundo? Se você tem o terceiro, meu Deus do céu, louca, né? 3 filhos. Mas se você decide não ter, as pessoas, né, ficam se questionando por que, que a pessoa não vai ter. Cara, são coisas tão pessoais, né, que eu gosto muito de respeitar essas decisões. E aí tá a ver com o que eu comecei a comentar da diversidade. De fato, a maternidade transforma muito a mulher em vários quesitos de habilidades, né? Como eu comentei com vocês, talvez antes de ter filho, talvez eu ficasse mais impaciente com uma situação que hoje talvez beleza, não vou entrar nessa briga, porque, cara, eu vou ser mais um pouco tolerante. Mas não quer dizer que quem tomou a decisão de não ter, não tem essas habilidades também. Tem outras que, junto com uma mãe, com um pai, com quem quer que seja, com uma pessoa que adotou, não importa. Ela vai contribuir super positivo. Então, eu gosto sempre de mencionar isso, porque a gente tem que incluir as pessoas, né? E não criar. Ah, a Carol vai falar de maternidade, mas quem não quer ser mãe não pode participar, não. Pode sim, deve participar. Porque até para você entender, às vezes, como é que uma mãe pensa, sente, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, não é fácil, Dani, equilibrar os pratos. Dizer que cara, eu tô ainda aprendendo então, porque os meus quebram de vez em quando. Tem dia que eu tô cansada, tive um dia mais pesado, que faz parte, né? E tem que dar ali um pouquinho, uns pinguinhos de atenção pro meu querido Alexander. E e às vezes não é fácil falar, ai, meu, eu queria tanto ficar quietinho. Sabe aquele momento que você quer aquele silêncio? Aquele momento que você quer ficar mais 5 minutos tomando um banho só para dar aquela respirada? Mas sim, a gente equilibra, dá umas quebradinhas, lasca alguns pedaços desses pratinhos, faz parte. Uma coisa que eu comento, né, e que eu tenho muito orgulho de comentar é rede de apoio. Importante ter rede de apoio. Eu tenho, minha mãe é uma pessoa muito ativa na minha vida, na vida do Alexandre, ela me ajuda a beça, tá? Ah, Carol, e se eu não tiver rede de apoio? Estou morando na China, não conheço ninguém. É difícil, não é fácil. Mas dá para viver. Você vai ter que só organizar bem a tua rotina, né? Ter ou não ter uma pessoa? Será que alguém, né? Como é que você consegue flexibilizar, né? Será que eu consigo ficar ali 2 dias em casa trabalhando home office? Então, é um planejamento familiar, né? Tem o cônjuge, aí pode ou não estar ajudando, então é uma organização gigante, mas como eu comentei também da minha parte funcional, pessoalmente também eu também erro bastante, mas a gente aprende, né? A gente aprende como às vezes o Alexander ele está muito feliz em me ver e aí ele quer demorar para dormir, né? E aí tem dia que, beleza, você também está na vibe de ficar ali na festa, mas tem dia que você, ai meu Deus do céu, dorme, por favor, né? Então você aprende, né? Algumas estratégias. Pô, vou ler, vou ligar o robozinho que tem lá as luzes, sei lá, vou cantar, vou tentar apagar a casa. Enfim, você vai criando coisas para poder ir sobrevivendo, né? São situações aí que uma mãe A já passou. eterna busca, né? A busca Muito. para tornar tudo mais leve. E aí também, Dani, além da família, né? Eu também preciso de momentos para mim, né? Momentos que eu preciso fazer uma unha,
fazer uma massagem, não fazer nada, que também é bom não fazer nada. E aí, como é que eu também organizo essa agenda, né? Como é que todos os desafios que eu tenho no trabalho, né? As minhas agendas. Aí tem minha família que está ali, né? Ao longo da agenda. Mas eu também estou, né? Como é que eu não esqueço que a Carolina também precisa, às vezes, de um abraço, né? De fazer uma unha, de dormir até um pouquinho mais tarde. Enfim, então, também são coisas que a gente precisa buscar, né? Às vezes, ai, eu tenho várias colegas, né, que gostam muito de... Tem hobby, né? Ah, vou correr. Não é a minha praia. Admiro, acho que não é a minha. Cara, vou para academia 8 horas da noite. Lindo. Eu acho que a pessoa tem que buscar alguma coisa que ela goste de fazer, que ela se encontre, que seja o momento dela, seja o que for, não importa, mas que para ela tenha benefícios, tá? Perfeito. Carol, deixa eu só fazer uma ponte, porque na nossa primeira roda de conversa a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente ter um tempo para nós mesmos, né? Então, existe a jornada da mulher profissional, executiva, mãe, filha, esposa, mas da mulher enquanto indivíduo, né? Então, ela mesma. Isso é super importante para a gente saber se reconhecer, né, num corpo, saber quais são as nossas próprias vontades, quais são as nossas próprias características, o que me move, o que me faz falta. E lembrando que é só mais uma versão dentre todas as 1000 versões que coexistem dentro de uma pessoa, né? Que não é pecado a gente querer fazer uma unha, fazer um cabelo, não é pecado a gente querer ir para uma academia, né? A gente está sempre buscando o nosso bem-estar, seja ele físico, seja um bem-estar mental, mas é só mais uma jornada, é só mais um pratinho que a gente tenta equilibrar frente aí a todos os desafios que a gente tem diariamente. Então, a Mari Andrade comentou sobre isso na nossa primeira roda de conversa, a Carol Carvalho vem hoje aqui na nossa segunda roda de conversa, confirmando, né, essa necessidade de que na busca pelo equilíbrio de vida pessoal e profissional, é importante que a gente não se esqueça de você mesma, né, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né, com as suas próprias vontades. Não é pecado. Só queria fazer esse registro. Obrigada, Dani, por reforçar, né, isso que é uma coisa super importante e que ajuda muito a gente no nosso dia a dia, tá? Como você falou, se é ler um livro, se é dormir, se é, enfim, pintar. Tem gente que gosta de pintar, cozinhar. Cara, busque por isso, né? Tenha na agenda, se organize para ter esse momento, o que te leva, né? O que te move. Uma outra coisa, Dani, que eu também trabalho assim, sabe, também busco esse autoconhecimento, é sobre as vulnerabilidades. Eu acho que eu acho não, eu acredito que um líder ele cresce constantemente quando ele divide as vulnerabilidades dele, porque como é que você se tampar, você se esconder, falar que você não erra, ou que você não tem medo, que você não tem ansiedades. Respeito, talvez, a pessoa que talvez não se sinta livre, né, para falar isso, mas eu me sinto super livre, tá? Eu não tenho problema nenhum, como eu comentei com você no início da sessão. Dani, me ajuda aí, porque eu nunca fiz uma live em Instagram, eu mal uso Instagram. Tá maravilhosa, não apertou botão nenhum, não derrubou a live, tá linda, tá tudo perfeito. Então, não se preocupe, porque a gente. Esse é um dos motivos da mentoria, né? A mentoria ela é justamente para a gente compartilhar as nossas vivências e experiências com pessoas que ainda podem aprender nessa jornada, né? Com o que a gente já passou, por onde a gente já caminhou, tirando as pedras, né? Porque são muitas pedras na jornada, né, da liderança feminina para alçar voos maiores, conquistar posições mais sêniores. Então,
Essa é a proposta da mentoria Bye Bye Zona de Conforto, onde eu trago a minha experiência dos últimos 16 anos de vida dentro do mundo corporativo, para que você tire outras pedras da sua jornada, outras pedras do seu caminho, mas não exatamente as mesmas pelas quais eu já passei. Porque as que eu já passei, as que a Carol já passou, essas a gente pode falar sobre elas. Essas a gente pode compartilhar com vocês. Eu costumo dizer que dentro do mundo corporativo, os problemas são os mesmos. Não importa qual é o setor, não importa qual é a empresa, não importa qual é nem a função que você está ocupando. Os problemas são os mesmos. Mas a solução, ela é individual, porque a solução tem a ver com você, com o seu próprio eu, né? Então, com os seus próprios valores, com a sua própria competência, inclusive. Então, a ideia da mentoria é justamente a gente trazer essa carga de conhecimento, de experiência de vida, de vivência para você, te dar esse banho de loja, né, digamos assim, para que você desenvolva essas habilidades, algumas questões comportamentais, para tornar esse crescimento profissional mais leve. Né? Então, essa é a grande proposta da mentoria, que eu convido a quem ainda não conhece a mentoria Bye Bye Zona de Conforto. Vamos bater um papo, vamos falar sobre a mentoria, como é que eu posso te ajudar. A gente, inclusive, está no mês de novembro, Black Friday está aí, então tem um brinde, né, digamos assim, um pacote especial para o mês de novembro, para quem quiser também. É só mandar uma mensagem para mim que a gente bate um papo depois aí da roda de conversa, tá? Carol, tem mais um ponto aqui que eu quero explorar com você, porque esse é um ponto que eu acho que todas nós olhamos para a nossa história e a gente reflete sobre o que a gente poderia ter feito diferente. Qual o conselho que a Carol daria para a versão mais jovem dela? Opa, que boa pergunta. Eu já, eu já me visualizei fazendo isso, mas vamos lá. Uma coisa que durante a minha carreira, né, a minha trajetória, eu comecei, né, como eu comentei com vocês, eu tenho 45 anos, quase 19 só na empresa que eu estou atualmente. A gente vê, obviamente, a empresa, o mundo se transformando e evoluindo também, né? Então, uma coisa que eu daria de conselho para a Carol mais jovem é, primeiro, fale o que você tem vontade de fazer. Busque pessoas que possam contribuir com o teu desenvolvimento de carreira. Né? Durante anos, eu não tinha essa cabeça, né? Carreira, career path, né? Essas palavras bonitas que o mundo corporativo usa, eu não tinha. Eu estava muito feliz com o que eu fazia, né? Me realizava tecnicamente, e no momento que eu comecei a conversar com colegas, ver pessoas, pô, fulano está indo para fora, está indo para uma, né? Pô, ficou um ano e pouco. Aí é que você vai muda, e aí que é o legal de você, né, ter o networking, né? Uma coisa que eu falaria para a Carol do passado manter é o networking. Networking é tudo na vida, seja funcional, seja estratégico, ou seja, até um networking que eu gosto de dizer que é o do café. Cara, vou tomar um café com a Dani, vou fazer um networking, né? E eu gosto muito de dizer, faça networking com quem você não tem muita abertura. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de tomar café com a Dani. Mas se eu vi uma pessoa que talvez eu não tinha uma oportunidade profissional de me aproximar, ali era um momento de eu puxar um assunto, conhecer, falar um pouquinho sobre mim. Então, o network é uma coisa. Carol, mantém isso daí. Isso era uma coisa que eu naturalmente conseguia exercitar. O que talvez tenha faltado para mim era talvez fazer um network voltado para um estratégico, né? O que é isso, né? Como é que eu me conecto de maneira que eu agregue valor para o meu plano de desenvolvimento, ou meu plano de carreira? Eu acabava fazendo um networking muito funcional, muito para aprender. Tenho até hoje muita fome de aprendizado, mas eu também era muito desse do café, né, mais informal que a gente chama. Então, assim,
comecem a tua carreira, né? Pensa no que, aonde eu me vejo daqui a 5 anos. 10 anos é muito longe, mas 5 anos já começa. E vai conversando com um, fala com o outro, busca isso, tá? Busca. E outra coisa, carreira. Ah, mas o meu chefe tem que me ajudar. Não, é você. A carreira é tua, a sua responsabilidade. O seu chefe, sim, pode te abrir portas, pode te dar conselhos, ele deve fazer isso, um bom gestor, né? Se ele não faz, pô, mas o meu gestor mal fala comigo. Busca outras pessoas. Você vai estar fazendo networking. Promove o network, busca. Pô, eu sei que a Dani é uma pessoa que desenvolve pessoas, é uma inspiração para mim. Porra, vou mostrar para a Dani meu plano de carreira, ver o que ela acha, o que ela pode contribuir, né? E aí eu já promovo o networking ali com a Dani já passa a me conhecer. Então, isso era uma coisa que eu mudaria no meu início, tá? Eu colocaria mais foco, mais determinação, linkaria um networking estratégico com o meu plano de carreira. Mas não me arrependo de nada que eu fiz, porque todos os meus erros me levaram a um crescimento pessoal ou profissional. Mas eu faria isso diferente. E, gente, a mulher, né, falando de liderança feminina, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer network, porque a gente fica pensando no que os outros vão falar da gente. E já está lá a Carol tomando café. Nossa, Carol, né, até termos, às vezes, puxa-saco. Carol não tem mais o que fazer. Em vez de você pensar isso, né, ou escutar o outro que fala isso, cara, eu vou deixar essa pessoa negativa aí para o lado e vou partir para frente. Vou fazer sim. É super importante. Então, a mulher tem essa dificuldade natural, porque ela fica. E outra coisa, a gente pensa, né? Por exemplo, quer ver um negócio que eu. Isso é outra coisa, Dani, que eu falaria para a Carol, do passado e a presente, para ela deixar de fazer. Pense menos e fale e se posicione um pouco mais. Às vezes, numa reunião, a gente fica, né? Será que eu devo falar? Ah, vou ficar quieta. Mas se eu falar, vai ser bom. Mas também pode ser ruim. A gente pensa demais. Vamos sim falar, vamos sim participar, vamos sim contribuir, vamos sim tentar influenciar por uma decisão, por que não? Né? E aí, em vez da gente criar barreiras, né? Pô, o homem faz isso bem, pô, que legal, vou aprender com ele. Vou ver ele fazendo para eu fazer também. Numa reunião, outra sugestão que eu dou, e eu acho que também isso é uma coisa que eu acho que eu fiz bem, podia talvez ter feito mais. Alianças. Nunca vá para uma reunião sozinho. Cara, divide alguma. Vai tomar o café. Pô, hoje a gente tem uma reunião, vamos ter que tomar uma decisão um pouco mais difícil, mas vai gerar alguns conflitos. Pô, eu estou pensando em levar assim, o que você acha? Chama a pessoa para o teu lado. É sempre bom ter alguns aliados numa reunião mais complicada, tá? É uma sugestão que eu dou também para as futuras líderes e para as líderes que estão próximas de mim. Olha, Carol, deixa eu te interromper 2 Tá. minutos. Se vocês não estão com o caderno anotando o que Carol Carvalho está falando, eu recomendo fortemente que vocês corram, peguem uma folha de papel, porque está cirúrgico o que a gente precisa fazer e que a gente demora a fazer, principalmente por ser mulher, como a Carol disse. E também dentro da mentoria a gente explora muito isso, né? Fala as verdades que precisam ser ditas e reflete sobre o que eu poderia ter feito diferente, o que Carol poderia ter feito diferente, o que a liderança feminina de hoje poderia ter feito diferente para que tivesse chegado talvez antes na liderança, ou com menos sofrimento, com menos pedra. Tudo é experiência e vivência, mas não precisa ser doloroso esse processo. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, a Carol foi perfeita. 5 anos é uma linha do tempo já muito suficiente para a gente trabalhar, não precisa ser 10 daqui a 15 anos, nada disso. 5 anos está ótimo.
tenha um plano, faça alianças estratégicas, cuide da sua própria carreira. Carol falou maravilhas aqui até agora. Eu espero que vocês estejam anotando no papel. E se você quiser saber como, daí eu te ajudo depois com a mentoria Bye Bye Zona de Conforto. É só mandar uma DM lá que a gente bate um papo, porque é exatamente isso que a mentoria vai fazer. Vai lá, Carol, te interrompi, pode continuar, desculpa. Gente, super recomendo, tá? Às vezes, aí, Dani, que é onde você pode e deve ajudar muito essa galera com o seu programa. Às vezes a gente, pô, como que eu vou começar? O começar já é batendo um papo com a Dani, por exemplo. É buscar, talvez, uma ajuda externa para poder me dar algumas dicas, né? Eu digo que é uma terapia mesmo, a gente precisa estar o tempo inteiro falando sobre isso, tá? Uma outra coisa também e, de novo, gente, é o falar, mas pregar, né? Tem que falar e praticar. Se você está vendo que tem num grupo, né, uma mulher nova, né, chegou nova na empresa, ou está nova de função, você já fez a tua parte em dar a mão para essa pessoa? Você já sentou com ela e falou, por exemplo, cara, a cultura daqui é assim, assim, assado, a minha experiência é assim, assim, assado, o que eu posso te ajudar? É a história do também sentir. Eu aprendi também um negócio bem interessante no meu mundo aí corporativo, né? Se coloque no lugar do outro. Você pode tentar o outro, porque você não sabe o que a pessoa tem de, né, de vivência, de o que a gente passou de desafios. Então, mas eu acho que tentar é legal. O tentar é isso. Cara, o que eu posso te ajudar, né? Se permita por exemplo, eu faço, porque isso não é um problema para mim. A pessoa chegou nova, oi, tudo bem? Eu sou a Carol, estou vendo que você chegou nova na empresa. Cara, vamos bater um papo, tomar um café, vamos almoçar juntos. O que eu posso te ajudar? Você abre espaço para mais outras mulheres estarem falando numa reunião. As alianças, às vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, né? De dizer, Carol, eu vou para uma reunião difícil, você me ajuda? Mas ajuda a pessoa. Se você vê que ela está ali, ficou numa situação difícil, né? Não está conseguindo avançar, gente, espera aí, deixa a pessoa terminar de falar. Por exemplo, uma coisa que aí também, Dani, respondendo a tua pergunta, é muito boa de reflexão sobre o que eu faria diferente mais jovem. Eu teria... hoje eu faço isso naturalmente, né? Se alguém me interrompe, né? E a gente, normalmente, em reuniões, né? Às vezes o homem interrompe muito a gente, ou às vezes você fala alguma coisa, tá bom, aham. No passado, talvez eu ficasse mais em silêncio, né? Aquilo me calaria um pouco mais. Hoje eu falo, deixa eu só terminar meu racional e aí a gente segue, né? Ou senão, eu faço isso muito com outras pessoas também, tá? Que eu às vezes vejo que são interrompidas e muitas vezes é sem querer, tá? Não estou dizendo que a mulher abriu a boca, pá, corta, não é. Às vezes a pessoa é ansiosa mesmo, mas eu acho que vale um toquezinho de leve. Legal, vamos deixar só a Dani terminar aqui o racional dela e aí a gente segue. Quando você faz isso, você mostra para a pessoa que você talvez não conheça muito, você ali já você dá segurança para a pessoa. Quando você dá segurança para uma mulher que está iniciando uma carreira, que está buscando ser líder no futuro, você está contribuindo para o desenvolvimento dela indiretamente, porque você está promovendo uma segurança interna ali para ela, para talvez ela não passar pelo que eu passei, das bilhares de vezes que eu fui interrompida, que eu me calei, entendeu? Então, não adianta só eu ser, mas o que eu faço também, né? Como que eu promovo isso com as minhas pares, com as pessoas que eu lidero, e até mesmo com quem está acima, sabe? Quem está acima também aprende muito com a gente. Então, Com certeza, com eu certeza.
Gente, olha só, Aí, pode até parecer que é jogo combinado, mas eu e Carol, a gente trabalhou junto na mesma área ou em áreas clientes. E assim, não tem nada aqui que a gente não tenha vivido na prática, né? Qualquer pessoa que esteja participando aqui dessa live aqui, né, ao vivo no Instagram conosco, é isso, a Carol é isso no ambiente de trabalho. E essa é a beleza da vida, gente. Poder ser quem de fato nós somos, sem ter que botar uma máscara, sem ter que interpretar uma personagem, sem ter que ser ou parecer alguém que não é o que a Carol acredita, não é o que a Carol tem na essência dela. Então, a proposta é que a gente possa crescer, sim, ocupar espaço de liderança feminina, sim, mas respeitando quem nós somos, respeitando o nosso, os nossos valores, as nossas origens, as nossas experiências. E a beleza da diversidade é que cada um é um. Não existem duas pessoas iguais nesse mundo, nem irmãos gêmeos são iguais. Então, é respeitar a sua própria jornada, acreditar que você vai conquistar o seu sonho grande, e esse sonho grande pode ser qualquer um, cada pessoa tem o seu próprio sonho grande, mas respeitar a sua jornada nesse desenvolvimento, nessa busca pelo sonho grande, né? Eu acho que isso é uma beleza, assim, e poder ver e viver o que você fala, como a Carol está dizendo. Carol, quero fazer uma pergunta para você. Qual claro. é o seu sonho grande? Você já atingiu o seu sonho grande ou você ainda tem um sonho grande? Os meus sonhos são orgânicos. Eles vão mudando. Eu acho que eu já concretizei alguns, tenho desejo de concretizar outros, que pode ser que daqui a um mês eles mudem. Mas eu, profissionalmente, eu me sinto bastante realizada, porém, eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir. E aí os meus sonhos talvez fossem, não sei, ir para uma nova função, ir para um novo desafio fora do país, outro estado. São várias possibilidades ali que eu tenho de sonhos, né? E tem alguns sonhos pessoais também, né? Eu ainda quero conhecer alguns lugares com a minha família, com meu marido, com meu filho, né? Hoje é um planejamento de lugares, né? Que eu possa inserir o Alexander, né? Eu não posso escalar nada com o Alexander, porque eu vou ter que escalar ele. Mas eu tenho algumas ambições. Eu tenho algumas. Na verdade, Dani, eu não tenho. Eu acho que sonho fica meio, às vezes, subjetivo. Eu tenho algumas metas. Eu quero ler mais livros o próximo ano. Eu quero ler mais sobre assuntos que eu aprendo alguma coisa. Isso eu já faço, mas eu quero fazer mais. Eu quero, eu quero ter uma carreira que eu acredite no que eu possa estar entregando para ela ou para as próximas que eu vou ter. Então, eu coloco como metas, né? Metas para. Não porque eu vou fazer isso porque eu vou poder fazer mais lives com a Dani. Pode ser também, mas mais para o meu autoconhecimento. Tá? O meu foco inicial é para o meu autoconhecimento, desenvolvimento, o que eu posso, às vezes, sair de uma situação, de alguma coisa que eu li ou que eu aprendi. Tá? E hoje, essa live aqui está me deixando alguns aprendizados, muitas dos pontos que você trouxe para reflexão, tentarei encaixar no meu dia a dia, vou ver aí o desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo e o meu próprio. Te agradeço, tá? Muito aí pelas todos os comentários e perguntas que você fez. Obrigada a você, Carol, por ter aceito de novo, né? Mais uma vez estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite para participar da roda. Quem chegou agora, eu sou Dani Sampaio, então eu e a Carol trabalhamos juntos por mais de 10 anos dentro da BAT, British American Tobacco, que era a antiga Souza Cruz, o nome dela, né? E é um prazer te ter aqui e ouvir as verdades assim diretamente de quem te conhece, sabe que é a vida como ela é.
Eu quero perguntar para vocês que estão aqui conosco ao vivo se tem algum comentário, alguma pergunta para a Carol. Quero saber se tem algum. Eu já vi ali, ó, pessoas que se identificaram como a necessidade de fazer um networking mais cedo, né? Que hoje olham para trás e entendem que deveriam ter feito esse exercício de construção de alianças estratégicas mais cedo na carreira. Já vi elogios aí, ó, Carol foi a melhor gerente que eu já tive. Tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Vamos aproveitar que a Carol está aqui conosco. Alguém quer perguntar? Enquanto vocês estão pensando aí se perguntam ou não, lembra do que eu comentei. Pergunta, né? Ninguém vai julgar. E façam isso também. Se você estiver numa roda, né, numa reunião, e não julguem, tentem trazer a segurança para a pessoa. Mas se vocês também não se sentirem à vontade para perguntar, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que a gente também tem que ser livre, né? Do tipo, cara, não quero perguntar, não estou afim, ou realmente não tenho uma pergunta. Tá? Nem eu, nem a Dani estamos aqui julgando. Mas eu queria fechar aqui fazendo mais um comentário sobre carreira, liderança feminina, que é o seguinte, eu convido, não estão aqui, as colegas, mas aos colegas também, a refletirem o que eu, hoje, no meu ambiente de trabalho, na minha vida pessoal, estou promovendo para que mais mulheres possam estar se sentindo bem no ambiente de trabalho ou estarem buscando o desenvolvimento. São pequenas, às vezes, ações do nosso dia a dia que a gente consegue promover isso. Então, eu queria fazer aqui um convite, né? Hoje, cada um olhando para dentro da sua vida, né? Seja profissional, pessoal, o quanto que eu promovo, né? O quanto que eu incentivo, né? Que outras mulheres, né? Consigam passar, como a Dani falou muito bem, talvez sem grandes traumas ou chateações, mas de uma maneira mais leve com as suas experiências, porque vão ser diferentes da minha e da Dani, mas de uma maneira mais segura, né? Mais agradável. Quanto que eu estou fazendo isso no meu dia a dia, né? Estou aqui, participei da palestra, do bate-papo que a Dani promoveu, mas não adianta eu voltar para o meu ambiente e continuar não fazendo nada ou fazendo coisas do tipo, será que eu dou espaço para minha colega mulher tomar uma decisão ou influenciar ou trazer um ponto de vista? Não precisam me dizer aqui, só pensem, tá? Eu acho só que é um ponto aqui para a gente refletir. É perfeito. A gente não vai crescer sozinha, né? A grande verdade é que a liderança feminina ela passa por mulheres que de fato querem alçar voos maiores e aliança estratégica, né? A rede de apoio, o suporte, ele tem que ser de todo mundo, né? Não basta só mulheres apoiarem mulheres, tem que ter sim homens que estejam conscientes da importância da diversidade e inclusão, que sejam os apoiadores, né? E principalmente promotores dessa causa, porque se assim, eu apoio, mas se você não faz nada no dia a dia que prove ou que contribua para esse movimento, de fato, aí sua vontade é só uma vontade, né? Você não vai colher frutos, não vai ter resultados a partir disso. Então, eu convido aqui aos homens que estão presentes, né, digamos assim, que busquem letramento. Cada vez mais é importante a gente entender, estudar, aprender e, principalmente, promover. Né? A gente está no mês aí da consciência negra, dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, e reforça aquela frase, né, tão famosa: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, que é essa promoção de boas práticas que visam a diversidade e inclusão e não só, entre aspas, ficar no discurso como a gente durante muitos anos viveu, né? Tem um comentário aqui, vou ler porque está grande e não consegui ler rápido, então a gente lê junto. Hoje ainda temos muitos gestores que falam muito na importância de fazer uma boa gestão de pessoas e que não colocam em prática. Vocês tentam promover isso aos seus pares.
é isso, Carla. É importante que não fique só no discurso e que a gente consiga ver isso desdobrado em práticas, né? E sim, acho que Carol, eu, todas nós que estamos no mundo corporativo, sabemos da importância de fazer isso para os nossos liderados, né, na gestão da nossa própria equipe, mas como a Carol também falou, para os nossos pares e também, ó, para os nossos líderes, para os nossos superiores, né? A gente consegue transitar em todas as camadas, né, digamos assim, do mundo corporativo. Tinha uma prática na BAT, quando eu estava lá, que era chamada de mentoria inversa ou reversa, né? Que era justamente trazer pessoas mais jovens, de início de carreira, para, entre aspas, ser o mentor de um líder com mais tempo de casa. Por quê? Porque as gerações, as equipes pensam diferentes, agem diferentes, e a gente precisa ter um canal de comunicação que flua, né, bem entre essas camadas de diferentes gerações, com principalmente respeito, como a Carol falou lá no início. O respeito é a base de tudo, não importa, como a Carol também disse, qual a sua bandeira, né? O que importa é você enquanto indivíduo, mas transitar entre diferentes ambientes é parte aí do nosso escopo enquanto líder de pessoas que querem de fato liderar, né? Eu costumo dizer que líder é diferente de ser gerente, que é diferente de querer poder. Liderar é você ser mais do que ter, é você ajudar o outro mais do que a você mesmo. Isso é liderar. Isso é sobre isso liderança, né? Então, quem ainda não aprendeu, quem ainda não está nesse estágio, ainda está na sua jornada de desenvolvimento. Em algum momento vai ter o famoso clique mental, né? Vai ter aquele gatilho que vai dizer que elas estavam corretas, elas estavam certas. Lembrei numa roda de conversa que eu participei ao vivo no Instagram, de que me disseram que liderança era sobre o outro e não sobre mim. Agora faz sentido. Então, saibam que está tudo bem se isso não faz sentido hoje para você, ainda faz parte aí da maturidade que todos nós estamos sempre expostos e buscando. Tá? Orgulho de ter vivenciado tudo isso que você disse na prática e aprender com você, Carol. Thalita está aqui, ó, mandando mensagem. Carla, perfeito. Desculpa, Saudades de vocês. Uma pena não ter tido vocês como minhas gestoras. Parabéns. Mas estamos aqui, Carlinha, para o que você precisar, seja como amiga, seja como mentora, seja em que papel for, estamos ao alcance de um clique, como eu costumo dizer para todo mundo, tá? eu queria só mandar um grande abraço para a Thalita, tá? O orgulho, na verdade, foi meu. Eu tenho boas e grandes lembranças do momento que a gente trabalhou. E com você, Carlinha, eu também, a gente se fala, né, pessoalmente. Eu também sinto muitas saudades de você. E eu também sinto uma pena da gente não ter tido, talvez, assim... A gente trabalhou, né, de uma maneira, mas não realmente como líder e liderado. E aí, é por isso que eu comentei agora no final, só para fechar, para não passar da hora aqui, que a gente, quando a gente às vezes observa, né, no nosso líder, que ele talvez a parte do geontólogo, né, da parte de pessoas, não é o forte dele, e também não tem problema, a gente busca, né? A gente vai a outras pessoas, a gente busca a pessoa que pô, tô vendo ali que o time, né, da Carol, e pode ser também que você chegue para mim e fale, não teve muito match com a Carol, não, mas não tem problema. E é isso, sabe? É buscar quem é que pode contribuir ali para alguma coisa diferente na minha carreira. É isso, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer a quem está aqui, tá? Como eu não sei mexer direito, eu não consigo ver todo mundo, mas eu queria muito a todos os comentários, a quem pôde estar aqui, que é um horário de trabalho, né? Eu sei que é difícil, e a Dani, principalmente, por essa oportunidade, pela confiança que ela depositou no momento que ela me convidou para estar aqui. Então, olha, vamos chegando aqui ao fim da nossa roda de conversa de hoje. Carol, muito obrigada. Eu espero que todo mundo tenha saído com um caderninho cheio de anotações, porque foram dicas valiosas.
E para se aprofundar em cada uma dessas dicas que foram dadas, eu convido vocês a participarem da mentoria Bye Bye Zona de Conforto. É só mandar um oi para mim aqui no direct do Instagram, que eu vou chamar vocês e a gente vai bater um papo para ver se a mentoria é ou não um caminho que vocês precisam para crescer profissionalmente sem ter que abrir mão da sua própria essência, tá? Então, muito obrigada a quem pôde participar conosco aqui. Eu espero disponibilizar no canal do YouTube, @eu sou Dani Sampaio, em breve, para quem não está aqui ao vivo, ter acesso a essa beleza que foi essa roda de conversa, tá bom? Obrigada a todos, bom dia para todos vocês, uma boa semana. Para vocês também, todos. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.